Olá, pessoal! Estamos aqui, lindezas, para a nossa terceira aula, né? Nossa aula número 3 do curso extensivo para o exame da OAB, tá certo? Vamos continuar falando sobre Constituição e vamos falar agora sobre classificações da Constituição. O que é isso, professora? Classificação da Constituição? Eu vou classificar a nossa Constituição? Não, não é isso. É a ideia de que, como vocês já sabem, como a gente já conversou, o constitucionalismo surge aí, né, há algumas centenas de anos. E aí, com o passar da história e como o constitucionalismo se desenvolveu em vários países diferentes, nós temos vários tipos de constituições diferentes, com características diferentes, e que nem por isso deixam de ser constituições. Então, quando nós analisamos as constituições, quando nós estudamos as constituições, para que fique mais didático, para que fique mais organizado o nosso estudo, nós vamos classificar essas constituições em relação à forma como elas foram criadas, em relação à estrutura das constituições, em relação à maneira de alterar essas constituições, enfim, nós criamos várias classificações. Eu destaquei algumas aqui que eu considero que são mais relevantes, tá certo? Que eu quero comentar com vocês. Vou começar falando da primeira classificação que eu acho interessante. Eu nem coloquei no slide, no fim eu só acabei marcando mesmo ali à mão, porque a princípio eu nem ia falar sobre isso, mas sabe, quando vem aquela anteninha, diz assim, é melhor falar para não dizer que a gente não comentou, que é um negócio tão simples, tão básico, mas às vezes você não lembra, às vezes você perdeu essa aula, então é melhor eu comentar. Vamos falar da distinção entre as constituições outorgadas e as constituições promulgadas. O que é uma constituição outorgada, né, em relação à sua origem? Ela é uma constituição imposta, de cima para baixo. É uma constituição que ela é simplesmente criada por alguém que deu um golpe, ou por um nobre, por alguma coisa assim, bem tirana, né? E aí aquela pessoa cria uma constituição e impõe a constituição para a sociedade. Então, exemplos de constituições outorgadas, né? No Brasil, por exemplo, a Constituição do nosso império foi uma constituição outorgada pelo Dom Pedro I. A Constituição de 37 foi uma constituição outorgada por Getúlio Vargas depois que ele deu um golpe de Estado. A Constituição, se é que podemos chamar de Constituição, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no futuro, mas né, de 67 e de 69, que são constituições, vamos dizer assim, outorgadas, impostas pelo regime militar. Então, uma Constituição outorgada é aquela que é feita sem nenhum tipo de participação social, sem uma Assembleia Constituinte, sem discussão, ela é imposta mesmo. E isso difere as Constituições outorgadas das Constituições promulgadas, que são aquelas constituições que são criadas pela comunidade, pela sociedade, que vai ser regida por essa Constituição. Então é quando nós temos um movimento democrático que assume o poder através de uma revolução, e aí esse movimento cria assembleias ou cria mecanismos de discussão, né, para a criação, para a elaboração de uma Constituição. A Constituição é uma criação coletiva da comunidade que vai ser por ela regida. A Constituição aí ela vai ser promulgada. Eu acredito que vocês já saibam disso, mas então não custava nada a gente relembrar. A Constituição outorgada é aquela imposta e a promulgada é aquela criada pela comunidade de maneira participativa. Por exemplo, a Constituição de 88 é uma Constituição promulgada. Outra classificação, que também é muito simples e que eu acredito que vocês se lembrem, mas que eu vou comentar só por comentar, é a diferenciação entre as constituições que são sintéticas e as constituições que são analíticas. O que é uma constituição sintética? É aquela constituição pequena, enxuta, curta, com poucos dispositivos. Uma constituição pequenininha, ela é sintética. Por exemplo, a Constituição norte-americana. A Constituição norte-americana, todo mundo fala, né? É uma Constituição que tem pouquíssimos artigos, é uma Constituição muito pequena e etc. Essa é uma Constituição sintética. É diferente das constituições que são analíticas. O que são constituições analíticas? São constituições prolixas, constituições detalhadas, constituições longas, tá certo? Um exemplo de constituição analítica é a nossa Constituição de 88.
Parem para analisar a nossa Constituição de 88, parem para ver a nossa Constituição de 88, que temas são tratados nessa Constituição? É a organização do Estado de Direitos Fundamentais? Não, é um monte de coisa. Trata servidor público dentro dessa Constituição, trata previdência, trata ordem tributária, trata ordem econômica, trata direito dos índios, trata criança e adolescente, trata idoso, trata uso capião, trata trata regulamento de concessões para meios de comunicação, trata muita coisa. A Constituição é enorme, a Constituição é prolixa, a Constituição é analítica, tá certo? Então essa é outra classificação importante, que normalmente ela é bem básica, né? Mas vamos relembrar vocês, que é a distinção entre as constituições sintéticas, curtas, enxutas, pequenininhas, como a norte-americana, e as constituições analíticas, longas, prolixas, largas, detalhadas, beleza? Então agora, realmente, vou entrar aqui no nosso slide e na classificação que eu selecionei, que é uma classificação que cai muito na prova da OAB e que às vezes pode ser um pouquinho mais complicado de você entender. Talvez até você saiba decor já o que é, mas às vezes você não entendeu até hoje o que é. A distinção entre uma Constituição escrita e uma Constituição costumeira ou uma Constituição não escrita. Normalmente, quando nós falamos em Constituição escrita e não escrita, você já para e já pensa. Ah, escrita, óbvio, tem um documento escrito, como a Constituição brasileira, como a Constituição americana, como a Constituição francesa, enfim. E a não escrita? Na tua cabeça já vem automaticamente a inglesa. Porque na Inglaterra a Constituição é não escrita. Mas você entende por quê? Como é que existe uma Constituição que não é escrita? Então é isso que eu quero explicar para você. Quando eu falo em Constituição escrita, é muito fácil de identificar. Bom, nós pegamos a ideia principal dos indivíduos para a criação de uma Constituição, como eles querem organizar o seu Estado, como eles querem organizar os direitos fundamentais, e nós redigimos isso. Pegamos um papel e escrevemos. Terá eleições